Não sabemos com que Ele irá parar, mas sabemos, ó Pai, que Ele será um instrumento por Ti. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor irá usar Ele nesta noite, e que Ele irá falar não aquilo que nós queremos, mas sim o que o Senhor tem para falar com a nossa igreja. Pai, estamos aqui nessa noite, usa o Teu vaso. Se for preciso, nos quebra, Senhor. Se for preciso, nos molda, Senhor. Se for preciso, Senhor, refrigera a nossa alma, porque somos carentes do Teu amor, Espírito Santo. Aleluia. Jesus, fale conosco, Jesus. Fale mais uma vez, porque a Tua igreja te ouve, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastor Elias está com a oportunidade, né? Com Elias com a oportunidade, amigo. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria mais uma vez estarmos unidos e reunidos para louvar esse Deus que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Se nós louvamos a Ele e Ele nos dá a devida benevolência de estarmos na Tua presença, uma vez que nós não merecemos de estar neste lugar, mas Ele nos proporcionou de estar aqui nesta noite. Sinta abraçado através do Espírito Santo, através da graça de Deus para nossas vidas. É de suma importância para nós estarmos presentes diante da palavra de Deus. Glória a Deus. O irmão orou, intercedendo por nós, para que Deus tenha um propósito na vida de cada um. E quando eu cheguei, estava poucos irmãos. Como eu vou pregar, vai ser menos vergonhoso, né? Com pouca gente, mas ao mesmo tempo Deus falou: quem engana o seu, onde tiver um ou dois, eu estarei no meio e faço menção da sua palavra. Independente da igreja estar cheia, da igreja estar vazia, se tiver um ou dois, Deus está no meio. E se você estiver só, Ele está do seu lado, para te cuidar, para te guiar, para te proteger, para te consolar. Que esse é um princípio de Deus para qual daqueles que é vencedor da parte de Jesus Cristo. Aproveitando que os irmãos estão sobre os vossos pés, você abre sua Bíblia para o Evangelho de Mateus, capítulo 17. Glória a Deus. Capítulo 17 de Mateus, para ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei se eu vou conseguir expressar o que está dentro de mim. Desde que a saúde está meio pouco debilitada, uma gripe, o nariz assim está meio escorrendo, mas vamos ver da parte do Espírito Santo de Deus para a prol das nossas vidas nesta noite. Amém? Amém. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular em um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias conversando com o Senhor. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estamos aqui, e se quiseres, farei 3 tendas ou tabernáculos, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me agrado, ouça-nos. E ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, ficaram aterrorizados. Mas Jesus lhe aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenha medo.
E erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E quando descia do monte, Jesus lhe ordenou: não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. O versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, o homem se aproximou de Jesus, ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e cai na água. É verdade. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, reverenciando esse Deus maravilhoso. Os irmãos podem deixar sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos tentar parafrasear essas palavras de Jesus, que se trata da transfiguração de Jesus. Não é à toa que a transfiguração de Jesus está escrito nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Não é à toa que está escrito nesses 3 evangelhos. O que diz o capítulo 17 de Mateus? 6 dias depois. 6 dias depois de quê? O que quis dizer o evangelista que escreveu os livros, as cartas, o evangelho? 6 dias de quê? Eu devia, se você voltar um pouco antes, no capítulo 16 de Mateus, Jesus, quando estava formando o seu ministério apostólico, Jesus chama os seus discípulos e vai para Cesareia de Filipe, onde Jesus faz uma espécie de enquete com os seus discípulos e pergunta para ele o que a multidão falava a respeito de Jesus. Um dizia que Jesus era João, um dizia que Jesus era Elias, e outros diziam que Jesus era Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus faz a retórica para os discípulos: e vocês, os discípulos, quem vocês sabem que eu sou? Quem diz a vocês que eu sou? Pedro, que é audacioso, responde para Jesus que você é o Cristo. Jesus parabeniza Pedro: parabéns, Pedro, Jonas, filho de Alfeu, o que você está falando não é da carne e nem do sangue, mas é a palavra de Deus, é o próprio Deus que está revelando. O que dizer, Pedro não estava falando aquilo pela sua mentalidade, mas Deus o revelará a ele que ele estava falando que o Cristo, o ressurreto. Se você for mais a fundo nesse mesmo texto, Jesus, quando Pedro fala que Jesus é o Cristo, Pedro começa a repreender Jesus, porque o interesse, o tipo de Jesus vier à terra é simplesmente para ser morto. E Jesus falava para o discípulo a iminência de ele ser morto, e Pedro o repreendia. No mesmo contexto, Jesus já vai e afasta de mim, Satanás, porque o interesse não é de Deus, mas dos homens. Não é que Pedro estava endemoniado, mas Satanás acha brecha para poder acusar as pessoas. E 6 dias depois, que é o contexto 17, já é a transfiguração. Nós aprendemos nas escolas bíblicas dominicais que quando Jesus tirou os discípulos em Cesareia de Filipe, ali estava lançando a pedra fundamental, que é a igreja. Veja bem, lançou a pedra fundamental, ainda não estava tipificado a igreja na face da terra. Os irmãos sabem bem que a igreja foi inaugurada lá no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos 2. Mas 6 dias depois, Jesus tira um particular com 3, os 3 maiores, os 3 mais íntimos de Jesus, e leva, já não estava no monte de
Cesareia em Filipe, mas já estava em outro monte. Muitos falam Monte Tabor ou Monte da Glorificação. Jesus sobe ao monte com os três para orar. Pedro, Tiago e João. E quando ele estava orando, Jesus estava orando, a partir do capítulo 2, Jesus teve uma fase de tipo de transformação. Jesus começou a ser transfigurado e naquele momento Jesus estava em carne, era humano. Jesus começou uma forma, espécie gloriosa, a ser transfigurado, porque a glória de Deus desceu sobre Jesus. E Pedro, atônito, viu aquilo feito acontecendo com Jesus, e Pedro ficou talvez maravilhado, talvez sem entender também o que estava acontecendo naquele monte no qual Jesus estava transfigurado. Se você for ver o capítulo 17 de João, do Evangelho de João, Jesus pede, faz a oração: Pai, glorifica o seu Filho, para que ele seja glorificado. É uma oração de Jesus para que a glória se tornasse presente na vida de Jesus. E no Monte da Transfiguração nós temos três propósitos que aconteceu naquele monte. Talvez o que tem a ver nos nossos dias de hoje. Muitos pegam esse contexto e apontam para a cura de uma pessoa que era lunática. Mas o ponto fundamental desse texto, e sempre foi a centralidade da Bíblia, sempre foi Jesus Cristo. Não tem outro que nós possamos endireitar ou fazer com que a Bíblia tire o foco a não ser Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que hoje você esteja neste lugar livre de pensamentos contrários, para que você possa reverenciar esse Deus e continuar louvando Ele na bendita pessoa de Jesus Cristo. E no Monte da Transfiguração, Jesus se transformou em glória, e os discípulos viram Pedro, Tiago e João. Mas Pedro, audacioso, Pedro era espécie de colérico, ele era 8, era 80, era bom, ao mesmo tempo ele era nervoso, tanto que não apartava da sua espada. E Pedro chega para Jesus e vamos fazer uma tenda para você, Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. O que nós aprendemos com isso? Que três propósitos da transfiguração. Porque o propósito de Jesus, como foi obediente e foi morte de cruz, o primeiro propósito da transfiguração de Jesus, visível aos apóstolos, para estar de apóstolo, então discípulo, é que Deus estava consolando Jesus na proeminência de ser morto na cruz do Calvário. Deus o consola Jesus para que ele seja confortado, tanto que ele chora no Monte das Oliveiras 3 vezes, e a terceira vez ele chora gotas de sangue, mas que Jesus, para que Deus o consolasse ele. Até na cruz, Jesus pediu para que Deus afastasse de ele aquele cálice, mas ele foi obediente à morte de cruz. O segundo propósito da transfiguração de Jesus foi que, ao mesmo tempo que Deus consolasse, Jesus também tinha deixado uma espécie de feeling para os discípulos, que eles também hão de ser consolados naquele grande dia, porque Pedro talvez não tinha a iminência do que estava acontecendo naquele momento, que era da transfiguração, glória a Deus. Porque os apóstolos, antes os discípulos, eles conheciam a cultura deles, porque eles são fixados na leitura de Moisés e na profecia de Elias, eles são religiosamente pegados dessa cultura. É por isso que aparecem Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. Moisés representando a lei, a promulgação da lei, aqueles que morreram em Cristo diante do Antigo Testamento. Ele estava testificando para Jesus Cristo, para que a lei estava se cumprindo em Jesus, porque até então nenhuma outra pessoa conseguiu cumprir os mandamentos, e naquele momento aparece Moisés como uma espécie de transferência
para Jesus. Também Elias aparece também representando a veracidade dos profetas que hão de cumprir. Muitos cumpriram as escrituras, mas há ainda coisas que hão de ser cumpridas. Em Salmo 24, o salmista, antes da proeminência de Jesus, ele revela quem é este, o Rei da Glória. Ele dá, Jesus é o Rei da Glória. Essa glória de manifestar, foi manifestada no Monte Tabor, o Monte da Glória. O que nós aprendemos nesse pouco tempo sobre o Monte da Transfiguração de Jesus? Que a glória de Deus, ao longo das jornadas dos discípulos e posterior for apóstolo, João fala em João 1, versículo 14, que eles viram a glória de Deus, porque ele estava no monte. Era a glória do Filho unigênito, que era a graça e a verdade. João 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 26, 27, Pedro também faz menção do que ele viu essa glória. Tanto que ele usa esses mesmos versículos que ao qual nós lemos, que ele é o Filho amado, a qual Deus compraz. Então Deus estava testificando a veracidade do que estava acontecendo e que há de acontecer com Jesus. Mas Jesus pede um pouquinho de paciência para os discípulos para não contar isso antes que acontecesse a morte de Jesus, para um tipo de que não se escandalizasse, né? Não cresce, porque muitos ainda não creem, vê falar, mas não testifica desse Jesus, acha porque o Evangelho ainda é a graça, mas ainda há um Evangelho do Reino. Glória a Deus, louvado, agradecido é o nome santo de Jesus. Para nós entendermos o que é essa transfiguração de Jesus naquele momento para o discípulo, o que tem a ver com nós nos dias de hoje, irmãos. Moisés, junto com Jesus, representava os irmãos que morreram perante a lei. Ele estava salvo e Jesus o testificou, resgatou. Mas Moisés morreu, Elias não morreu. Elias foi transladado. Mas o que tem a ver Elias antigo e Moisés com Jesus? E pela veracidade, Jesus eles testificando, porque eles fez o caminho, como João também preparou o caminho para que Jesus visse. E Jesus chegou neste momento. Jesus chegou o momento de trazer à luz as Escrituras, as promessas de que esses homens que tanto sofreram pelo Cristo, pelo reino que há de vir, pela liberdade infinita que há de ser. Aí neste momento, Moisés e Elias transferem espécie de responsabilidade, Jesus traz isso e Jesus morre na cruz do Calvário. O curioso é que a mensagem da cruz, ela é maravilhosa e nós temos que ter atento à mensagem da cruz, mas o que mais importante é que a mensagem da cruz, nós temos que verificar esse Cristo que está glorificado. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então nós vivemos, nós louvamos a um Deus glorificado. Estevão, na sua defesa, ele viu os céus abertos e Jesus à destra de Deus glorificado. Nós não vivemos, nós não glorificamos um Deus morto como os muitos de costume. Esses dias mesmo estava vendo uma reportagem que não tem, hoje é 19, tem menos de 25 dias que a nação, a humanidade estava celebrando a morte ou o nascimento de Jesus Cristo em Momaquinho, que Jesus nasceu nas nossas vidas de cada lar e fazia promessas e outras coisas maravilhas. Aqui no nosso Brasil, no fim de semana, o povo esqueceu daquela maravilhosa representação que Jesus nasceu, comemorou no dia 25 de dezembro. Ele já esqueceu dessa data, desse Cristo verdadeiro. Agora já estava lavando calçadas de igrejas, fazendo promessa para outras coisas, para os deuses pagãos. É verdade. E os discípulos na Monte Tabor, o que representam os discípulos?
Segundo os historiadores, ele representa a nação de Israel. Os discípulos estavam lá, representando a nação de Israel. Algumas coisas que eu quero abordar nesse tema é que quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus fecha um ciclo para o povo de Israel. Ao mesmo tempo, quando Jesus fecha esse ciclo para o povo de Israel, as cortinas, o véu rasga e nós entramos na oportunidade, entramos na brecha. O que Jesus veio para eles, eles não receberam. E os discípulos é categoricamente representado a nação de Israel. E quando eles ainda não tinham discernimento do que era que estava com eles, porque eles estavam com Jesus, foi perguntado a Jesus por que os discípulos não oram, não jejuam. Jesus respondeu para eles: mas ele está com a melhor parte, porque eu sou filho de Deus e testifico das coisas de Deus. Os discípulos não tinham nenhum tipo de preocupação de estar orando e jejuando. Portanto, quando Jesus foi orar, eles iam dormir, estavam protegidos, né? Por Jesus. Mas Jesus sempre tocava neles e alertava eles, porque ele ia morrer, independente do que ia acontecer, porque Pedro reprimiu Jesus, que Pedro ia morrer no lugar de Jesus. Jesus o repreendeu Pedro, mas Jesus não deixou de deixar cumprir o que ele veio aqui na terra, por mim e por você. Ele veio para o povo de Israel e eles rechaçaram Jesus. Jesus morreu e nos deu a garantia de que nós estamos com a salvação garantida na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mais tarde, Pedro há de compreender, no Pentecoste, que foram descidos, estava lá na menção de uns 120 pessoas que receberam o Pentecoste, receberam a provisão de Deus. Mas também, se você ler o contexto, há pessoas do lado de fora que zombavam daqueles que estavam falando em línguas estranhas, diferentes línguas. Naquele momento abre a visão de Pedro, a mente de Pedro, e ele começa a pregar, porque Jesus já ascendeu aos céus, irmãos, e Jesus ascendeu aos céus e prometeu que ia enviar um Consolador. João 16 testifica a descida do Espírito Santo, ou perdão, em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Passei lá, aquelas pessoas, cerca de 120 pessoas receberam o Pentecoste, mas também há pessoas incrédulas ao redor que foram ver, pessoas esbilhoteiras foram ver o que estava acontecendo. Pessoas achavam que às 9 horas da manhã o pessoal estava bêbado, e Pedro defendendo, não tem como eles estar bêbados na hora dessa, 9 da manhã, e Pedro começou a testificar, e Pedro começou a lembrar de Ageu, que no tempo de Ageu, porque os jovens terão visões, os velhos, os jovens terão profetização, os velhos terão visões. E naquela pregação de Pedro conseguiu mais de 3.000 almas para Jesus. Ali foi a inauguração da igreja primitiva, a igreja então judia. Mas nós somos inseridos nesse contexto. Mas como inseridos no contexto? É quando nós vemos no capítulo 14, quando Jesus desceu do monte, estava a multidão e os outros 9 discípulos. Diz algumas fontes que os discípulos estavam discutindo com aquela multidão, mas a multidão representa nós nos dias de hoje, porque os discípulos representavam Israel naquele momento e a multidão sobre nós. Então, quando Jesus morre, nós somos inseridos no contexto que a multidão, agora todas as outras nações, tem o privilégio de louvar e reverenciar esse Deus, porque Paulo fala que nós era sem Deus no mundo, mas pela graça de Deus, pelo reino de Deus, pelas provisões que Deus deu, sempre continuou dando oportunidade para o povo de Israel, e eles não creram na promessa bendita de Jesus Cristo. Tanto que nós temos a oportunidade de ser enxertado na videira verdadeira através de um resquício que eles não receberam Jesus.
aí nós fomos agraciados pela essa graça de Deus. O Evangelho da graça, irmãos, que é essa que nos faz ser livre. Porque se fosse pregado como os anjos queriam pregar o Evangelho, se vocês não recebessem, seriam mortos, seriam estipados. Porque os anjos estão à frente de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Deus não permitiu, porque seria carnificina aqui na terra. Mas Deus deixou para nós um legado. Nós íamos pregar o Evangelho. Depois do Pentecoste teve a disseminação. Foram dispersos os apóstolos. Foram perseguidos. Tantos morreram, como nos aprendemos nas escolas bíblicas dominicais. Foram perseguidos. Foram lutas, foram batalhas que perderam, mas eram vencedores através da palavra de Deus. E continuou crescendo, continuou sendo vigoroso, porque Jesus o sustentava. Porque o Evangelho da graça traz o poder, dá o poder de você aceitar Jesus ou não. Esse é o Evangelho da graça. A oportunidade se chama hoje. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, que Jesus vai voltar. É verdade. E pode ser hoje. Se nós for ver o contexto dessa transfiguração de Jesus no Monte Tabor, Moisés representando a lei, passando para Jesus, Elias e os profetas passando para Jesus, os apóstolos, os discípulos representando a nação de Israel, fechou-se o ciclo. Deus abre uma nova oportunidade para nós. Se você ler Daniel, a profecia de Daniel, quando o ungido ia ser levado ao monte, ou qual seja, quando Jesus ia ser proeminente a morrer, Jesus estava dando a nós a oportunidade de reverenciar esse Deus, para que nós pudéssemos ter a oportunidade, antes não tínhamos, mas porque nós reinamos com Ele na glória. Essa oportunidade vai chegar quando Jesus vir trazer, vir buscar o teu povo e levar aos céus. E diz a Bíblia em Zacarias que Jesus vai voltar com sua igreja para julgar essa terra. E diz mais que nós voltaremos com Jesus para julgar. É onde que vai se cumprir a palavra de Deus, que todo olho verá que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Que Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário. Então, meu irmão, o Evangelho da graça é hoje, a oportunidade é hoje. A graça de Deus está para que nós possamos ser alcançados com esse Evangelho da graça. Porque muitas das coisas acontecem, mas o reino de Deus é maior do que todas essas coisas. É maior que a riqueza. É maior que essa terra, que os reis, que os reinos terrestres. É a graça de Deus. Há um evangelho do reino. Mas que evangelho do reino é esse? A igreja já não está mais aqui. Já está reinando por Jesus Cristo, meu irmão. Aí nós vamos ver esse tratado com Deus, em particular com o povo de Israel. Vai ser o evangelho do reino para Deus restaurar o povo de Israel, porque Deus o prometeu. Nós estamos na região celestial participando daquele banquete com Jesus Cristo. Porque Jesus, quando fez a última ceia, ele disse: eu vou para o Pai e vou esperar até aquele grande dia para cearmos juntos. Então nós vamos ser arrebatados num breve piscar de olhos, aqueles que estão na proeminência, na vida eficaz com Cristo, aquele que persevera na confiança que Jesus tem dado, aqueles que buscam, aqueles que é obediente a Deus, esse que vai morar com Cristo nas regiões celestiais. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Jesus vir hoje, não responde para você mesmo. Será que nós estamos preparados para subir com Cristo? Porque na virada do século, meu irmão,
já após o milênio, já mudando-se o tipo de abordagem do Evangelho. É só prosperidade, é só ser rico, é só bênção, é só maravilhas. São evangelhos terrenos. Mas há o Evangelho puro, o Evangelho da graça, aquele que testifica que Jesus Cristo é o Senhor, na qual Paulo foi enfático nas suas cartas que é pela graça que nós somos salvos. Não é pelos nossos próprios méritos, não é porque eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu vou ser salvo, mas é pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que fazer isso porque nós cremos na promessa de Jesus Cristo que foi feito na cruz do Calvário. Os discípulos testificaram dessa glória. Quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos mais outra vez, João ajoelhou, se prostrou diante do anjo, mas depois ele virou e viu essa glória se manifestada, viu o Filho de Deus glorificado, irmãos. É isso que nós temos que ter em mente da pessoa bendita de Jesus Cristo, reverenciando sim a verdade, a morte de Jesus na cruz, que é a mensagem que nós temos que proclamar, mas nós vivemos, nós glorificamos, nós louvamos a um Deus que já está glorificado, que é glorificado, que Ele está vivo e ascendeu à destra de Deus, está esperando para Ele voltar e buscar a noiva adornada, preparada, pura e imaculada, que é a igreja, na pessoa bendita de Jesus Cristo. É maravilhoso, irmãos, dessa promessa que Jesus nos deu. É muito gratificante ver o que Jesus prometeu para os discípulos e posterior a nós, porque nós vivemos a palavra de Deus. Se não vivemos, procuramos de uma forma agradar a Deus com a nossa pequeninez, mas reverenciando a Deus. Deus, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pó, mas me ajuda, Deus, a continuar na lida. Me ajuda, Deus, a continuar diante dos teus santos caminhos para que eu não venha perecer. Jesus vai te ajudar, Jesus vai te consolar, porque Ele precisou daquele consolo no monte da transfiguração, porque Ele ia ter a morte física, mas depois Ele ia de ressuscitar. Glória a Deus. Mas que nós possamos fazer parte dessa videira verdadeira. Jesus nos deu o direito. Jesus primeiro nos escolheu e nós fomos enxertados nessa videira verdadeira. Mas nós temos que ter um cuidado de não ser cortado dessa videira, porque se nós formos cortados dessa videira, nós vamos morrer, vamos secar. O que é que fala lá em João 15? Que vai juntar um molho e vai ser lançado no fogo. Não queira vivenciar isso, meu irmão, mas vive na presença de Deus. Preserva pela essa palavra de Deus que Deus nos deu, pela confiança que o Senhor nos confiou de estar diante da tua presença. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Ao longo da história das Sagradas Escrituras, Jesus prometeu e cumpriu. Nós vimos as histórias de homens que sofreram. Não é à toa que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, você vai ler a história dos heróis da fé. Tem tudo a ver o que eu falei nesta noite sobre Moisés, da transfiguração. Eles não viram a promessa, mas de longe eles creram na promessa de Cristo. Talvez você não vai ver uma promessa eminente na sua vida, meu irmão, minha irmã, mas você crê que é um Deus que é provedor de todas as coisas, mas que tem uma coisa maior do que você vê a promessa, que é a vida eterna. Os heróis da fé alcançaram, eles viram depois de longe a cidade santa, eles eram peregrinos aqui na terra, porque a maior promessa está na vida eterna, e eles alcançaram. E nós temos que ter essa esperança na bendita pessoa de Jesus Cristo. Nós temos que ter essa virtude do
sobre nossas vidas. É Ele que nos capacita, é Ele que nos consola, porque Jesus foi para o Pai. E Ele disse que ia enviar um Consolador. Que Consolador é esse, meu irmão, minha irmã? É o Espírito Santo, que vai fazer que você continue nos santos caminhos do Senhor. As lutas vão vir, mas é para nos aperfeiçoar. As irmãs dizem que no deserto nós aprendemos, não é para matar e não morre mesmo, porque é na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pela manhã nós falamos que nós não estamos dentro de uma bolha, mas corremos o risco de ser atacado pelas as afrontas de Satanás. Ele está, porque nós estamos no Evangelho da Graça. Você tem o direito de receber Ele ou viver como bem quiser. Ainda há tempo para você voltar aos pés de Jesus. Ainda há tempo de você reverenciar esse Jesus. Ainda há tempo de você louvar, engrandecer esse Jesus, porque é o Evangelho da Graça ainda. Mas Jesus pode voltar ainda hoje. Aí o Evangelho da Graça vai se fechar. Aí então a igreja que é eleita na pessoa bendita de Jesus Cristo já não vai estar mais aqui. Esse Evangelho da Graça que deu para que a igreja fosse levada com Cristo, agora vai vir o Evangelho do Reino para Deus tratar com o povo de Israel em específico. E a igreja que atentou os princípios bíblicos, atentou os princípios de Deus, está nas regiões celestiais, louvando e reverenciando esse reino de Deus. Essa igreja vai vir, nós temos que ter o privilégio de estar inserido nesta igreja. Nós fazemos qualquer tipo de esforço para estar com esta igreja naquele grande dia. Quem vai subir para o céu? E quem vai aqui ficar para encerrar o dia do culto? Nós atentamos sobre isso, meu irmão. Não estou colocando medo em ninguém, mas é a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Meu Deus, meu Pai, louvado e agradecido é o teu nome santo, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o provedor de todas as coisas da vida dos teus servos. Ó Deus bendito, o Senhor sabe, o Senhor sabe as dificuldades dos teus servos, Pai. Mas que nós estamos, ó meu irmão, minha irmã, sendo eleitos na partida de Jesus. Jesus enviou o Consolador. E nós somos agraciados com esse Espírito Santo, Ele que nos consola. É por isso porque se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não tem direito da salvação, porque é a terceira pessoa que Jesus, Deus presente, Jesus já veio, morreu e Ele enviou como meu próprio Deus também, o Espírito Santo. Ele tem o poder de convencer você das coisas do mal que há neste mundo. Se o Espírito Santo não convencer você blasfemar dele, você está perdido, meu irmão. Porque Ele que nos consola. Não é a pessoa bendita de Jesus, carnal mais, porque Ele não está mais presente entre nós, mas o Espírito. Porque Jesus, quando estava com os discípulos, eles testificaram, eles eram maravilhados com andar com Jesus para cima e para baixo. Não tinha nenhum tipo de preocupação, porque eles estavam protegidos, porque Jesus era o próprio Deus. Alguns tentaram tirar Jesus do foco, mas não era o objetivo de Jesus. Os que Jesus escolheu, um queria pegar Jesus como um troféu político. Ele não conseguiu fazer de Jesus um político, tanto que ele foi saído, perdeu a sua própria vida. Mas no meio dos que Jesus também escolheu, tinha uns que eram incrédulos. A oportunidade de nós, nos dias de hoje, nós não vamos ser ignorantes que há pessoas incrédulas, há pessoas com todo tipo de objetivo na face da terra, dentro das congregações, procurando os próprios seu ego. Mas o principal de Jesus é salvação de almas, preocupado com o seu reino. Aqui nós participamos do reino de Deus. Na oração dominical,
Jesus, venha a nós o teu reino. Que reino é esse, meu irmão? É o reino da glória. Na qual nós fazemos parte. Nós queremos fazer parte do reino da glória de Deus. Porque ela é maravilhosa. Os discípulos teve uma espécie de, vamos dizer, de petisco de ver a glória de Deus no monte da transfiguração. Atos dos Apóstolos conta também que alguns viram essa glória. Os profetas também, especificamente Isaías também viu essa espécie de glória quando ele viu o anjo com 6 asas, era a glória de Deus. João teve a oportunidade de ver mais de 2 vezes ou 3 vezes, 2 vezes, perdão, na transfiguração e lá na ilha de Pátmos, uma espécie de glória. É essa glória que nós almejamos, meu irmão. Essa glória, o Jesus glorificado. Ele morreu para que fosse glorificado na minha e na sua vida. Esse é o desejo de Cristo nas nossas vidas. E também é o meu desejo. Eu creio, não é diferente dos irmãos, é o desejo dos irmãos ver o Cristo glorificado. Nós sabemos da história, ele morreu para nos salvar. Agora nós queremos ver esse Cristo glorificado. Queremos ver o Cristo e reverenciar ele diante. Nós não vamos ter amnésia, meu irmão. Porque Paulo diz, aqueles que morreram com Cristo serão arrebatados, serão transformados. E nós que estamos vivos, que representa Elias, seremos arrebatados juntamente com ele. Então vai haver uma junção. Nós vamos ver outra vez na glória. E vamos ser transformados também esse corpo que é corruptível. Esse corpo vai ser incorruptível. Esse corpo vai ser transformado em glória também. Esse é o objetivo. Essa é a mensagem da transfiguração. Não é à toa que está nos 3 evangelhos. A transfiguração de Jesus. Nós sofremos embates aqui na terra. Nós sofremos perseguições, lutas, tribulações. Mas isso não está nada comparado com a glória de Deus. Nada está comparado com o Rei glorioso que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele que intercede por mim e por você nas regiões celestiais. Ele está à destra de Deus, intercedendo por você num corpo glorificado. E nós temos que almejar isso em nossas vidas, sermos transformados e ficar de frente a Ele, louvando e reverenciando esse Deus. Amém? Amém. Os irmãos, ficam sobre os vossos pés. Eu quero orar por você nesta noite, para que nós tenhamos essa mente transformada, essa mente modificada, essa mente ser regenerada, uma mente ser purificada, lavada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus e meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, meu Deus e meu Pai, por compartilhar um pouco, Pai, da Tua palavra com os irmãos. E nós saímos daqui, ó Pai, agraciado com a Tua veracidade, meu Deus e meu Pai, pela testificação da Tua palavra sobre nossas vidas. Deus amado, enche a vida de cada um, Pai, nesta noite, de alegria, de gozo, de alegria na alma, que a tristeza venha sair, bater em retirada, e enche cada alma, enche cada vida, enche cada lar de alegria, Pai, de prosperidade, meu Deus e meu Pai. O principal, meu Deus, que nós vemos a Sua glória, Pai, que nós somos transformados de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, meu Deus. Deus amado, olha para a vida de cada um nesta noite, Deus querido. São as dificuldades, ajuda eles a melhorar na Tua presença, também a minha, Pai, porque eu sou merecedor, Pai, mas o Senhor tem nos dado honra, o Senhor tem nos edificado e continua, Pai, fortalecendo a Tua igreja, a igreja eleita, a igreja escolhida, a igreja que vai ser arrebatada aos céus, a igreja que vai fazer festa contigo nos lugares celestiais, e esse é o objetivo da igreja eleita, imaculada e escolhida através do Teu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Assim, meu Deus, eu te peço, meu Deus, nos ajuda, Deus, a melhorar a Tua presença, nos ajuda a continuar nos Teus santos caminhos, Deus.
Nos ajuda, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Assim eu agradeço essa rica oportunidade. Louvado seja seja confiado essa tribuna em nome de aos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.